Na frente do abrigo Tung Tung, uma criança encapuzada acompanhava um adulto no meio da noite. O porteiro, acordado após ouvir a campainha tocar, coçou a cabeça, confuso. Quem será a essa hora? Chegando à grade que fechava o abrigo, ele franziu o senho. Vá embora! Já estamos lotados! Não podemos receber mais ninguém! A mulher encapuzada, com uma aparência fraca, tentou convencê-lo a deixá-la entrar. Ela não tinha nenhum outro lugar para ir. Estendendo a mão suja para mostrar um brasão, ela pediu que ele pelo menos a ouvisse. Vendo o brasão na mão dela, ele bufou. Então, pegou o objeto e abriu o portão, mandando que eles o seguissem. O garotinho, que segurava a mão da mulher, olhou para o abrigo com um olhar curioso. Ainda assim, caminhou ao lado dela em direção ao lugar escuro. Em meio à floresta, aquele prédio era um dos únicos lugares onde alguém poderia descansar à noite. O homem que os atendeu os levou até um quarto. Está tarde, então explicarei as regras do abrigo e as taxas de responsabilidade amanhã. Olhando para a dupla com um olhar de nojo, o homem os deixou no quarto e saiu. Apesar de como era tratada, a mulher ainda se curvou, agradecendo. Ela então pediu para o jovem se sentar. Tirando o capuz dele, o tranquilizou. Deve ter sido muito duro para você. Apesar disso, o garoto, sentindo falta, perguntou onde estavam sua mãe e seu pai. A mulher de meia-idade mordeu os lábios secos, imaginando como poderia responder. Com um olhar de pesar, ela tentou fazer o garoto esquecê-los por um tempo. Se você conseguir dormir, eles virão para cá em breve. Então tente dormir por enquanto. Alheio ao que havia acontecido, o garoto sorriu, obedecendo à mulher. Com a luz desligada, apenas um fraco brilho da lua entrava pela janela. Diante do garoto que dormia pacificamente na cama, a senhora sentou-se em uma cadeira ao lado dele. Com a visão embaçada, ela pôde ver o líquido vermelho que acabou tossindo. Tremendo fracamente, a senhora fez um último pedido e desejo ao garoto. Por favor, seja feliz. Com tais últimas palavras, ela caiu sobre a cama. Sentindo algo perto dos pés, o garotinho acordou lentamente. Levantando-se, tentou falar com a senhora. Helen, você está dormindo? O garoto se surpreendeu após chamá-la. Ao tocar os lençóis, suas mãos foram manchadas com o vermelho que escorria da boca dela. Diante de tal cor, ele começou a tremer. Desesperadamente, tentou acordá-la. Helen! No entanto, era tarde demais. A lua no céu deu lugar ao sol no dia seguinte. Diante do garoto, com um olhar triste, os organizadores do abrigo cruzaram os braços, franzindo o senho. O homem que havia os aceitado no abrigo era quem estava mais furioso. Não sabia por que havia sido tão azarado por aceitar tais pessoas. A mulher, ao seu lado, perguntou o que fariam com a criança. O homem pensou um pouco antes de responder. O cabelo dele parece com o de Pauli. Apenas coloque os dois juntos. Eles parecem uma dupla de pobres mãe e filho. Nesse momento, uma mulher de cabelos cinzentos passou na frente da porta do quarto, justamente Pauline, de quem estavam falando. Pauline, de hoje em diante, leve-o com você para o trabalho. Deixando o quarto para trás, o homem ainda estalou a língua, reclamando. Esse não é um centro voluntário, sabiam? Pelo menos com os dois juntos, algum dinheiro deve surgir. O abrigo Tung Tung era oficialmente um abrigo de caridade da realeza, que recebia aqueles que não tinham para onde ir, contando com subsídios do governo. Porém, na realidade, exploravam aqueles que ali viviam com a desculpa de taxas de responsabilidade apenas para obter lucro. Certamente, esse era um lugar perverso. Os olhos de Pauline vislumbraram aquele garoto sentado na cama. Aproximando-se, ela perguntou seu nome. Ao vê-lo calado, Pauline se apresentou, afirmando que ele ficaria com ela. Apesar da apresentação da mulher, o jovem permaneceu em silêncio, com um olhar melancólico. Pauline, vendo o garoto, sabia que não era fácil. Sentando-se ao lado dele, tentou fazê-lo se mover. Eu não sei exatamente pelo que você vem passando, mas uma coisa é clara. Você precisa sobreviver, não importa o que. Se você fizer isso, um dia a chance de ser feliz irá aparecer. Pauline estendeu a mão para o garoto, lhe dando alguma esperança. Então, vamos lá? O garoto aceitou o gesto da mulher que acabara de conhecer, seguindo com ela. Após aquilo, o garoto se tornou um pedinte nos braços de Pauline. Embora esse laço de mãe e filho tivesse sido falso no início, o garoto sentia que Pauline sempre olhava para ele como uma mãe. Ela sempre o protegia das brincadeiras de outras crianças e dos perigos. Por mãe Pauline estar sempre ao seu lado, o garoto não se sentiu mais sozinho. Assim, 5 anos se passaram. Em um certo dia, Pauline estava sentada em um banco, com um olhar preocupado. Foi então que o garoto a chamou. Mãe Pauline!
Logo ela viu o pequeno Rowan, que segurava uma lata, acenar para ela com um sorriso. Agora, com 8 anos, o garoto já saía sozinho. Vendo como ele havia trabalhado duro, Pauline pediu para ele se sentar. Rowan, que reconhecia que Pauline também havia trabalhado duro, parou para ouvi-la. Pauline estava avisando que iriam se separar. Eu ouvi esta manhã que estarei indo embora em breve. Vou trabalhar como empregada na mansão de um nobre. Pauline tinha um olhar triste no rosto, porém Rowan tentou animá-la. Isso é um alívio. Se for mamãe Pauline, ela vai se dar bem em qualquer lugar. Pauline voltou a se animar com as palavras do garoto e logo o agarrou. O que você está dizendo? Se preocupe com você, pelo menos. Apesar de ter o cabelo bagunçado, Rowan sorria. Após aquele momento de brincadeiras, Pauline parou para ouvir as palavras dele. Obrigado pelos últimos anos. Mesmo quando Helen partiu e eu senti que havia perdido tudo, mesmo quando as crianças do abrigo me intimidaram, ou quando aqueles da rua tentaram arrumar uma briga, você sempre esteve ao meu lado para me proteger. Agora que a incrível mãe Pauline está indo para um lugar melhor, eu devia estar realmente feliz por você. Enquanto falava, lágrimas de pesar escorriam pelos olhos de Rowan, que estava prestes a encarar mais uma despedida. Mamãe, papai e Helen. E agora até mamãe Pauline está indo embora. Preocupada, Pauline levantou o rosto choroso do garoto para que ele olhasse para ela. Apenas porque ninguém está ao seu lado agora, não significa que você está sozinho. Pauline colocou a mão sobre o peito de Rowan, apontando para seu coração. Uma pessoa só está realmente sozinha quando esse lugar está vazio. Se você mantiver quem partiu em seu coração e olhar para dentro, vai perceber o quanto eles se importavam e amavam você. As palavras de Pauline, sinceras, tranquilizavam um pouco mais Rowan. Ela o instruía a sentir seus sentimentos. Quando você estiver sozinho, feche os olhos e sinta esse lugar. Eu sempre estarei com você. Na noite seguinte, olhando a lua, Rowan pensou na partida de mãe Pauline, que sempre esteve ao seu lado. Ele tentou fazer como ela o instruiu. Fechou os olhos e olhou para dentro de si mesmo, para não se sentir sozinho, abrindo os olhos de seu coração para sentir aqueles que se importavam com ele. Enquanto fazia o que Pauline o ensinou, Rowan não percebeu o vento se reunir acima dele em uma orbe de energia. O olho do seu coração girou ao redor dele, transbordando a energia de seu corpo. Pouco tempo depois, Rowan abriu os olhos novamente. Dessa vez, o jardim estava completamente diferente de antes, com uma luz de energia pairando na escuridão sobre cada coisa. Rowan, mesmo com os olhos fechados, havia conseguido ver o mundo. O garotinho estendeu a mão para sentir aquela energia brilhante que ligava tudo ao seu redor. Era tão bonito que fazia com que ele pudesse sentir tudo. Sua mãe, seu pai e Pauline, todos viviam no coração de Rowan. Uma pequena estrela de luz flutuou sobre a mão do garoto, e ao pegá-la, ele a levou ao peito. Eu realmente não estava sozinho. Obrigado, mãe Pauline. Uma pequena lágrima escorreu pelo rosto de Rowan, enquanto ele jurava, eu nunca vou esquecer você. Em uma manhã, como de costume, aqueles que moravam no abrigo Tung Tung foram acordados às pressas para trabalharem. Olhando pela janela, Rowan lembrou que já fazia 1 ano desde a partida de Pauline. Desde então, ela não havia o contatado. Talvez ainda estivesse se ajustando ao novo trabalho, ele pensava. Nesse meio tempo, Rowan continuou a crescer sozinho entre as outras crianças. O diretor do abrigo havia designado Rowan para a Zona 1, a qual possuía a melhor renda. Graças aos altos rendimentos que conseguia, estavam o tratando relativamente bem. Enquanto todos se preparavam no pátio, um homem se aproximou do protagonista. Ei, Rowan, vamos dar o nosso melhor hoje também. Desde que eu estou aqui, não se preocupe com os caras maus. O homem confiante que surgiu se chamava Blake. Ele era o supervisor da Zona 1. Um dia, após ouvir sobre o passado de Rowan, começou a tratá-lo com gentileza. Blake também foi a pessoa que ajudou Rowan a descobrir que as luzes brilhantes que via eram chamadas de mana. Rowan sorriu para o homem que era como um irmão mais velho. Sim, estarei contando com você hoje novamente. Observando o corpo de Blake, Rowan podia ver luzes condensadas. Mais tarde, ele descobriu que Blake havia sido um espadachim que usava mana. Entretanto, a mana de Blake possuía um brilho incomumente escuro. O que era a mana? Mana era a fonte de tudo no mundo. Todos no mundo a respiravam, mesmo inconscientemente. Ela afetava o fluxo do mundo sem que as pessoas percebessem. Sentado no chão, Rowan observava o lindo céu. Entre as pessoas, incluindo Blake, algumas podiam usar a mana de maneiras especiais, por meio de um treinamento chamado cultivo de mana.
Rowan lembrava que Blake havia dito que era perigoso usar a mana de forma errada. No entanto, por já poder vê-la, Rowan estava curioso. Tendo recebido mais uma doação em seu balde, Rowan despertou. Sorrindo, ele agradeceu à jovem que passava por ter um coração tão bom. Vendo o sorriso do garoto, a jovem ficou surpresa. Por um momento, quase pensou em levá-lo para casa. Enquanto as mulheres iam embora, Rowan voltou sua atenção para si mesmo. Ele queria se acostumar a ver tanto a forma física quanto a mana ao mesmo tempo. Fechando os olhos, Rowan focou na mana presente no espaço ao seu redor e sentiu a energia de cada pessoa naquela rua fluindo por seus corpos. Ele sorriu satisfeito. Até pouco tempo atrás, era difícil ver corpo e mana ao mesmo tempo, mas agora já estava se acostumando. Apesar disso, ainda sentia um pouco de tontura por se esforçar demais. Enquanto Rowan voltava a si, alguém apareceu à sua frente, o procurando. Abaixando-se para ver o pote de Rowan, Blake ficou surpreso. Uau! Você conseguiu tudo isso em tão pouco tempo? O bom garoto não pôde deixar de sorrir. Foi graças a todas as pessoas boas ao meu redor. Blake suspirou e pediu que Rowan fosse mais cuidadoso, pois existiam muitas pessoas no mundo que não suportavam ver os outros tendo sucesso. Com o conselho dado, Blake se levantou e pediu para que Rowan o procurasse caso visse alguém agindo de forma suspeita. Assim, os dois se despediram quando Blake foi embora. Na verdade, Rowan estava evitando dizer algo. A verdade era que ele realmente havia visto algo estranho ultimamente. Algumas pessoas desconhecidas apareceram e elas possuíam uma mana extremamente densa. Pareciam ter condensado a mana em seus abdômenes, assim como Blake. Rowan havia seguido as duas figuras de brilho suspeito. Eles o observaram por um tempo entre a multidão e depois desapareceram saltando pelos telhados com rapidez. Enquanto esperava por mais algumas doações, Rowan pensava naquela dupla. Não sentira nenhum perigo vindo deles, mas sabia que, se descobrissem que ele podia ver mana, algo poderia mudar. Por isso, pretendia manter esse assunto em segredo. Após receber mais um brasão, Rowan olhou para o copo e percebeu que ele estava quase cheio. Havia chegado a hora de buscar outro na base do acampamento. Ao atravessar um beco, Rowan percebeu um brilho dourado passando pelos telhados. Aquela cor de mana revelou que aquelas pessoas estavam o seguindo. Rowan decidiu continuar andando normalmente, como se não tivesse notado nada. Conseguindo vê-los por meio de espelhos quebrados num canto, Rowan se perguntou o que eles queriam, pois nunca haviam se aproximado tão abertamente. Ele podia ver um deles atrás de si e outro de cada lado. Apertando o copo, Rowan percebeu que precisava voltar à base o mais rápido possível. De repente, os perseguidores encapuzados viram o garoto começar a correr. Rowan se apressava, tentando encontrar Blake. As figuras encapuzadas não ficaram paradas e correram pelos telhados, acompanhando o garoto sem perdê-lo de vista. Rowan ficou com medo. A esse ritmo, logo seria alcançado. Mas foi nesse momento que viu uma carruagem mais à frente. Atrás dela estava Blake. Ao ver o garoto correndo, Blake ficou preocupado e correu em sua direção. Ele saltou sobre a carruagem, usando o impulso para pular. Logo pousou diante de Rowan, que correu para ele. Blake pegou o garoto nos braços. "Se segure!" Colocando toda a força nas pernas, Blake saltou para o alto de um telhado. Ele, no entanto, percebeu que as duas figuras encapuzadas se aproximavam rapidamente. "Precisamos chegar ao abrigo primeiro." Enquanto pulava de telhado em telhado, Blake ainda instruiu Rowan. "Não derrube seu copo de brasões ou você não vai conseguir comer." Apesar das palavras de Blake, Rowan não respondeu. Ele tinha apenas um olhar de espanto, fixo em uma direção. Pouco tempo depois, eles chegaram ao abrigo, onde Blake o instruiu. "Já que há um problema de segurança, todas as crianças já voltaram. Apenas descanse por agora." Mesmo falando com o garoto, Blake notou que ele estava distraído. Com um peteleco, o espadachim o chamou a atenção. "Ei, Rowan, sai dessa!" Blake já estava ficando irritado ao tentar trazer o garoto de volta à realidade. "Você está assustado desde um tempo atrás. Eles não vão conseguir entrar aqui. Reaja e vá para dentro." Coçando a cabeça, Rowan despertou e se despediu de Blake antes de entrar. Dentro do abrigo, Rowan exibia um olhar preocupado. Levou as mãos ao rosto. Precisava esconder sua tremenda felicidade. Pela primeira vez, havia visto como a mana circula pelo corpo em movimento. Como a mana concentrada ondula quando o poder é focado nos membros. Como, ao extrair energia, ela explode e desaparece a cada salto. Lembrando o que viu Blake executar, Rowan estava decidido a tentar imitá-lo. Primeiro, o jovem respirou a mana. Quando ela preencheu todo o seu corpo, Rowan a fez circular pelos caminhos internos. Depois, a condensou dentro de si,
para usá-la quando fosse necessário. Suspirando após completar o ciclo, Rowan entendeu como deveria fazer. Animado, finalmente havia aprendido a usar mana. Agora que havia aprendido a usar mana, Rowan queria experimentá-la a qualquer custo. Porém, nesse momento, viu algumas pessoas comentando sobre como as crianças estavam voltando rapidamente. Um homem abriu a porta que levava ao salão, ordenando que todos ficassem em silêncio. O olhar dele era severo. Provavelmente todos vocês estão se perguntando por que estão voltando a essa hora. Mas não há nada com que se preocupar, então cuidem dos seus próprios assuntos. Ele cruzou os braços, tentando dar alguma boa notícia. Depois que os líderes inspecionarem cada área, todos poderão voltar aos seus trabalhos. Ninguém sabe quando isso vai acontecer, então não causem confusão e esperem em seus dormitórios. Por último, o supervisor chamou Rowan, mas não era uma boa notícia. Pegue suas coisas, você vai se mudar. Após guardar suas poucas coisas em uma bolsa, Rowan seguiu o supervisor carrancudo. Eles pararam diante de um portão de ferro, onde o supervisor conversou com um homem. Um envelope foi passado de um para o outro durante a conversa. Rowan ficou curioso, mas estava longe demais para escutar. Foi então que ele se lembrou de como Blake usava sua mana. Fechou os olhos para se concentrar. Ao enviar mana para os ouvidos, conseguiu ouvir a voz do homem. Do dormitório para o prédio principal? Essa é a criança que faz trabalho de rua? O supervisor confirmou, comentando que, provavelmente por causa da aparência do garoto, o diretor estava tentando favorecê-lo. O homem achou que fazia sentido e não questionou mais. Suspirando, o supervisor revelou: eles provavelmente estão tentando manter as coisas internas. Houve um incidente na zona, hoje também. O homem pareceu saber do que se tratava e perguntou se havia sido coisa da União. O supervisor confirmou, dizendo que haviam 2 corredores. Ouvindo a conversa, Rowan ficou confuso com os termos. No entanto, ao perceber que falavam de 2 pessoas, algo lhe veio à mente. Talvez fossem aqueles que o seguiam. Rowan foi tirado de seus pensamentos quando o homem o chamou. Sem dizer muito, mandou que Rowan o seguisse. Rowan obedeceu e logo chegou a uma casa luxuosa. Subindo as escadas ao lado do homem, Rowan exibia um olhar confuso. Eles pararam diante de uma porta de escritório, onde o homem bateu e aguardou permissão. Ao ser autorizado, abriu a porta e apresentou Rowan à dona do local, que se levantou ao vê-lo. Ele o instruiu. Diga olá. A partir de hoje, ela será a pessoa que vai agenciar você. O nome dela é Amy. A mulher apresentada como Amy tinha olhos dourados e uma franja que cobria apenas um dos olhos. De braços cruzados, observava Rowan com um olhar sério. O homem também a apresentou. Esse é Rowan, do dormitório Wing. Parece que ele ainda não sabe ler. Com isso, o homem saiu rapidamente, deixando os 2 sozinhos. Imediatamente, Amy perguntou quantos anos Rowan tinha. Ele respondeu que faria 10 em breve. Ao ouvir isso, Amy perguntou se ele realmente não sabia ler. Com o olhar cabisbaixo, Rowan confirmou que nunca havia aprendido. Amy, no entanto, não podia esperar muito mais de alguém que vinha dos dormitórios. Com um olhar curioso, aproximou-se dele. Vou começar a te ensinar a ler amanhã. Então me chame de professora. Mas fora das aulas, pode me chamar de irmã mais velha. Observando Rowan de perto, Amy não pôde deixar de comentar. Você tem um rosto refinado para alguém que veio dos dormitórios. Confuso, Rowan perguntou por que estava sendo ensinado a ler. Amy ficou irritada ao perceber que ele havia sido levado até ali sem saber nada sobre o que faria. Você vai participar do recital de leitura. Nele você lê livros para atrair uma audiência. Às vezes, autores de livros novos patrocinam os recitais. Outras vezes, nobres oferecem círculos de leitura. É um hobby idiota da alta classe. Rowan confirmou se esse seria seu trabalho naquele dormitório. Amy assentiu. Ele leria recitais na frente de patrocinadores. Ela explicou que, se uma criança fosse sortuda, poderia conseguir um recital especial. Curioso, Rowan quis saber mais. Amy se abaixou e lhe disse: uma criança que lê bem pode ser adotada. Quando isso acontece, ela participará de uma leitura especial diante do patrocinador. Embora isso ainda seja um sonho distante para alguém que não sabe ler. Mesmo depois de tudo que disse, Amy continuava próxima do rosto de Rowan. Internamente, ela se perguntava por que ele não parecia intimidado. Gostando dele, fez um cafuné em sua cabeça. Após algum tempo, Amy se dirigiu à porta, mandando Rowan segui-la. Apresentou-o aos outros. Esse é Rowan, do dormitório Wing. Não cause problemas, Rowan, e se dê bem com todos. No quarto, onde já haviam 4 crianças, Amy indicou que ele ficaria na cama do canto esquerdo. Em seguida foi embora, deixando Rowan com os outros.
Indo até o guarda-roupas designado, Rowan ficou fascinado. Era a primeira vez que podia desfrutar de algo assim. Nesse momento, um garoto de cabelos cinzentos se aproximou, perguntando curioso: "Você realmente veio dos dormitórios?" Quando Rowan confirmou, o garoto ficou animado. "Uau, que incrível! É a primeira vez que vejo alguém que veio dos dormitórios. Ah, eu sou Theo." Theo também apresentou os outros três: Noah, Hayden e Lilia. Quando os quatro se aproximaram, perceberam que Rowan ficou acuado. Theo logo o tranquilizou. "Parece que você já foi atacado antes, né? Não se preocupe, não somos como aquelas outras crianças." Theo explicou ainda que Rowan não precisaria mais ir para as ruas. Os membros do recital do prédio principal lidavam apenas com livrarias, salões de recepção e convidados. Só para referência, Theo explicou que os ocupantes daquele quarto cuidavam da biblioteca. Enquanto Rowan pensava nos livros, os quatro disseram em uníssono com entusiasmo: "Bem-vindo, Rowan. Prazer em conhecê-lo." A noite logo chegou, e deitado na cama, Rowan observava o teto. Em sua mente, as palavras de Pauline fluíam. Ela lhe dissera que, nos livros, todo o conhecimento do mundo estava armazenado. Pauline, conhecendo bem a curiosidade de Rowan, sabia que ele amaria os livros. Rowan realmente sempre quis ler essa coisa chamada livro. Agora, um de seus sonhos estava prestes a se tornar realidade. O tempo passou. As árvores que haviam perdido suas folhas logo floresceram novamente com a mudança da estação. Nesse meio tempo, Rowan já havia lido seu primeiro livro. Após ouvir sua leitura, Amy pediu que ele levasse o livro até ela. Ela o colocou sobre uma pilha de livros, lendo seus títulos em voz alta. "A tesourinha não está solitária, sabe a beliche. O delicioso cocô do porco dourado. A noiva peluda." O ar ao redor de Amy ficou sombrio ao ver mais um livro de contos de fadas lido por Rowan. Ela então decidiu que aquilo já era o suficiente. Era hora de avançar para os livros da Zona 2. Parabenizando-o pela leitura, ela o liberou. Rowan ficou maravilhado por agora poder acessar os livros da Zona 2. "Será que eu posso ler um pouco mais antes de voltar para o dormitório?" perguntou ele. Vendo seu sorriso animado, Amy lhe deu permissão. Sabendo que na Zona 2 ficavam os livros que os adultos liam, Rowan imaginou que encontraria coisas muito divertidas por lá. Ele passou de estante em estante, animado com cada título que parecia emocionante. Foi então que um livro chamou sua atenção por destoar dos demais. O título era O Nascimento do Reino de Grafton e a União. O que atraiu Rowan foi justamente a última palavra. Ao abrir o livro, deparou-se com um mapa. Percebeu que vivia em um lugar pequeno e remoto. Logo começou a leitura e sentiu-se absorvido pela sabedoria contida ali. Um dos principados, Grafton, havia vencido uma longa guerra, e o mundo fora reorganizado em um sistema com um reino central e 6 principados autônomos. Para prevenir futuras guerras e manter o bem-estar e a ordem pública, o rei fundou uma organização chamada União. A União trabalhou pela paz e pela estabilidade por mais de 200 anos. Rowan pensava que eles deviam ser boas pessoas por causa disso. Não conseguia entender por que Blake havia fugido, se isso tinha sido por causa da mendicância. Era estranho, já que Blake se dava bem com os guardas locais. Para Rowan, uma coisa era certa: o abrigo e a união não estavam em bons termos, e de alguma forma, o abrigo escondia os eventos de um certo dia em segredo. Rowan, que lia atentamente o livro, ainda não sabia qual era esse segredo, mas queria descobri-lo. Enquanto fazia seu trabalho de cuidar da biblioteca, Rowan usava a circulação de mana. A mana era reunida em suas costas, vindo de todos os lugares da biblioteca enquanto ele espanava a poeira. Após uma longa limpeza, ele suspirou. Rowan ainda não havia completado um estágio ainda, porém circular a mana enquanto movia seu corpo ainda era forçadamente possível. Na época em que Rowan era um iniciante, ele sentava e respirava a mana confortavelmente. Porém, agora a situação havia mudado. Por isso ele praticava a respiração de mana enquanto se movia também. Graças a isso, Rowan podia agora circular mana enquanto se movia ou enquanto lia os livros. No entanto, algo preocupava o protagonista. A densidade de sua mana não estava aumentando. Ele não entendia por que a mana se reunia ao seu redor e então desaparecia. Era uma pena, mas ele percebeu que precisaria prosseguir lentamente, passo a passo. Em uma certa manhã, Amy reuniu todos os jovens da casa. Ao seu lado estava uma mulher de cabelos vermelhos. Em seu peito, o mesmo brasão que Helen havia entregado há muito tempo atrás, em sua chegada ao abrigo Tung Tung. A mulher olhou em volta, procurando pelo jovem ideal,
lembrando das condições da missão daquele dia. Após algum tempo, ela escolheu Theo, Lilia e Noah. Por último, ela chamou Rowan, que ficou surpreso ao ter seu nome chamado. A mulher se aproximou com um olhar que investigava a aparência de Rowan. Eu não posso deixar alguém que acabou de começar a ler se juntar à leitura do recital, mas, com você lá, definitivamente será bonito. Então hoje, observe e se acostume com a atmosfera. O protagonista se curvou levemente, agradecendo à vice-diretora pela consideração. Imediatamente após as tarefas serem distribuídas, Amy apressou para que todos os 10 que haviam sido chamados se preparassem para irem ao salão de recepção. Depois que todos se trocaram, Theo ouviu vários garotos reclamarem do quanto era injusto Rowan ser escolhido quando havia acabado de aprender a ler. Foi então que Rowan, que havia vestido um terninho elegante, se aproximou. Theo rapidamente se aproximou para elogiá-lo. Assim que Rowan agradeceu o elogio, Amy se aproximou dele, indicando o local onde ele iria ficar. Algum tempo depois, todos os jovens estavam sentados lado a lado em uma longa mesa. Amy logo chamou a atenção de todos. Fiquem preparados, os convidados vão chegar. Assim, diversas damas com vestidos luxuosos entraram no salão. Assim que elas entraram na sala, uma mulher loira reconheceu um dos jovens. Ela reconheceu o garoto que pedia dinheiro na rua e que com um belo sorriso havia agradecido. A mulher havia sido aquela que achou Rowan uma fofura. Rowan também reconheceu a mulher e logo a cumprimentou. Olá, é ótimo vê-la aqui. Eu fui sempre grato à sua ajuda durante aqueles dias. Feliz em vê-lo, a mulher logo perguntou a Rowan como ele estava. A vice-diretora rapidamente se aproximou da mulher. Oh, Lady Caroline conhece o nosso Rowan? Descobrindo o nome do protagonista, ela revelou que o havia visto na rua durante o inverno passado. Caroline já achava Rowan fofo naquela época, mas vendo-o agora, o achava ainda mais amável. A vice-diretora ficou satisfeita. É tudo graças à sua ajuda. Rowan até mesmo aprendeu a ler aqui. Ouvindo tal coisa, logo Caroline perguntou se Rowan poderia ler o livro do recital do dia. A vice-diretora logo percebeu que havia falado demais e tentou afirmar que Rowan deveria apenas observar. Caroline ficou bastante decepcionada, pois realmente queria ouvir a voz do garoto. Como não podia decepcionar uma investidora, a vice-diretora aceitou deixá-lo tentar ler o último capítulo apenas por experiência. Algum tempo depois, as damas que participavam do evento tamparam a boca com a mão, chocadas com a leitura de Rowan. Eu não esperava conhecê-la novamente assim. Eu nem estava tentando me lembrar, mas continuava voltando. Eu não sei por que eu de repente me senti assim. Simplesmente acabou acontecendo. Eu tentei, mas talvez meu coração tivesse outros planos. Então, decidi apenas dizer, eu gosto de você. As mulheres que ouviram a doce voz de Rowan quase derreteram em suas cadeiras. Durante todo o tempo, Rowan transferiu a mana através de sua voz enquanto lia. E diante da calma confissão do Duque Ludger, Verde ficou perdida. Ela tentou evitar o olhar dele porque era muito difícil encará-lo. Sussurrando, Rowan completou. Mas ele não pode ouvir nada além da respiração fina escapando como um suspiro. O som das lágrimas deslizando pela pele, o som de morder o lábio inferior, até mesmo o ritmo único de cada batimento cardíaco. Rowan continuou o recital, lendo cada palavra do livro, trazendo uma imersão nunca vista antes. Após o recital terminar, Caroline se dirigiu a Rowan para elogiar o quão abençoado havia sido aquele momento. O protagonista agradeceu a Caroline, dando os créditos à ajuda da vice-diretora. Caroline não pôde deixar de perguntar como ele falava de uma maneira tão bela. Ela já queria que ele pudesse ler novamente. Ao lado da dama, a vice-diretora logo concordou, reconhecendo a bela leitura. Mais tarde, Rowan voltou para a segunda biblioteca. Em uma escada, ele estava organizando os livros mais altos. A todo momento, usando o fluxo de mana que dependia de seu corpo. Enquanto organizava os livros, ele encontrou alguns sobre leis e princípios do movimento do corpo. Ele procurava livros que pudessem ajudá-lo. Foi então que encontrou um livro de capa vermelha. Assim que Rowan estava para ler o nome do livro, Blake surgiu atrás dele. Compreensão do sagrado? O protagonista fingiu surpresa ao ver Blake perguntando o que estava acontecendo. Blake não queria nada demais, apenas comentar que havia ouvido que Rowan havia lido no recital. Eu não pude ouvir pessoalmente, o que é uma pena. Mas como vi você lendo na biblioteca, vim dar uma olhada em você. Rowan não culpava Blake por não participar, já que ele estava a serviço. Na verdade, Blake revelou que estava muito ocupado ultimamente. Quando Rowan perguntou se havia algo acontecendo, Blake se abaixou pensativamente para responder. Você lembra daqueles caras que te perseguiram?
Eles estão começando a perturbar novamente. Assim estou ajudando ao lidar com eles. Rowan reconheceu que ele falava da união, porém sorriu. Se Blake está envolvido, aqueles caras vão receber uma surra. Surpreso com as palavras de Rowan, Blake não pôde deixar de rir. Segurando as bochechas do garoto, ele o agradeceu. Ouvir isso de você fortalece meu espírito. Que pena que perderei seu recital amanhã. Pensando em tudo que havia lido nos livros, Rowan podia entender que, na verdade, Blake era uma pessoa que estava do lado do mal. No entanto, ele não se importava, pois Blake era legal com ele. Confuso, ele se perguntou se deveria considerá-lo uma boa pessoa, então. Após ter suas bochechas apertadas até ficarem vermelhas, Rowan balançou a cabeça, afastando as mãos de Blake. Suspirando, Rowan o tranquilizou, afirmando que haveria outras oportunidades para ele ver o recital. Rowan sentia que iria participar de muitos dali para frente. Voltando ao assunto, Rowan pediu para que Blake tomasse cuidado. Blake fez o mesmo, pedindo que ele fizesse o seu melhor. Apontando para o livro que Rowan segurava, Blake deu um outro conselho. Não leia esse livro no recital, não se esgote à toa. Assim, Blake deixou a biblioteca. Ficando sozinho, Rowan imaginou Blake contra a União. Ele tentava imaginar como seria uma batalha entre usuários de mana. Rowan tentava imaginar o quão forte ele próprio era comparado a essas pessoas. Colocando a mão no peito, ele sentiu o fluxo de mana em seu corpo. Então, segurou o livro com suas duas mãos. Por um deslize, Rowan rasgou o livro ao meio, derrubando-o no chão. Chateado com o que fez, se abaixou para pegá-lo. Algum tempo depois, Rowan visitou o escritório da vice-diretora que havia o chamado. Com um olhar pesado, ela se preparou para explicar a situação. Bem, todas as patrocinadoras estavam furiosas com a vice-diretora, tentando forçá-la a colocar Rowan como o leitor principal do recital. Elas queriam que Rowan lesse um livro sozinho, não queriam mais ouvir as vozes das outras crianças. Furiosas, colocavam a vice-diretora contra a parede com suas demandas impossíveis. Contra tantas reclamações e pedidos, ela não pôde deixar de chorar. Eu farei o meu melhor. Cansada, a vice-diretora terminou de explicar a história a Rowan. Você acha que consegue? Não surpreso, Rowan afirmou que iria tentar, pedindo para ela não se preocupar. Pouco tempo depois, a vice-diretora reuniu as crianças que iriam participar do recital. Como vocês ouviram, iremos anunciar um leitor especial hoje. O leitor especial é Theo. Theo ficou surpreso ao ter seu nome chamado. Diante da surpresa dele, a diretora pediu que todos o parabenizassem. Theo ficou confuso, pois achou que Rowan seria o leitor especial. Ainda assim, ouvindo Rowan parabenizá-lo, Theo agradeceu. Pouco tempo depois, Theo se despediu de Rowan. Você é um bom leitor, então tenho certeza de que será enviado a um bom lugar logo. Se cuide. Theo foi levado embora, e visto por todos atravessando o jardim. Vendo o garoto ir embora, Rowan ficou um pouco desapontado. Porém, esse desapontamento não durou por muito tempo. Logo, Rowan estava lendo novamente para as damas. Pare bem aí! Eu vim porque queria segurar sua mão. A saudade é inevitável. Ainda tem tanta coisa que eu não te disse, porque as pessoas sempre procuravam por Rowan. Ele ficou ocupado, lendo sem parar. Certo dia, organizando os horários, a vice-diretora contou a Rowan que ele teria que ler tanto pela manhã quanto pela tarde, perguntando se estaria tudo bem. Rowan ficou surpreso ao ver que teria que ler 2 vezes em um dia. Tirando os olhos dele, a vice-diretora suspirou. Sei que é difícil, mas o que podemos fazer? Todos querem ouvi-lo ler. No fim, Rowan sorriu. Eu sou grato por isso. Estou muito feliz por todos aproveitarem. Mas... A diretora ouviu um pedido de Rowan, que mais parecia um gatinho triste. Após ler uma obra, o desgaste emocional é intenso. Posso sair para tomar um ar fresco enquanto descanso? Para compensá-lo, ela aceitou, lhe dando permissão para sair. Ainda assim, ela instruiu que ele não deixasse o quintal. Com um sorriso, Rowan agradeceu à vice-diretora. Durante a pausa daquele dia, Rowan foi ao jardim. Ele aproveitou o ar fresco para reunir mana. Ele inspirou e suspirou, marcando cada músculo, cada junta e posição dos ossos que aprendeu no livro. Assim, os conectou com vasos para desenhar um caminho. Ao longo desse caminho, fluía mana através dele. A coisa mais importante agora era a força de vontade. Para a mana mover com o corpo, não era necessário apenas um pensamento, mas essa força. De repente, um clarão explodiu do corpo de Rowan, com sua mana transbordando. A mana agitou o ar, assim como seus cabelos. Rapidamente se recuperando, ele suspirou, olhando para o punho fechado. Tudo parecia bom,
exceto pelo problema da densidade de mana, que ainda persistia. Talvez seu corpo fosse o problema. Rowan tentou não ser impaciente e, ao invés disso, focar em não desenvolver fraquezas no uso de mana, como outras pessoas acabavam fazendo. Rowan lembrava que na época em que Blake o trouxe de volta para o abrigo Tum Tum, ele mal podia andar. Naquele dia, pareceu que a União não podia continuar os perseguindo, porque começaram a perder suas forças. Parecia que ambos compartilhavam uma fraqueza ao usar sua mana estocada. Rowan pensou no uso da mana acumulada. Ele se perguntava se poderia usar a mana externa como se fosse dele, assim como havia usado em sua voz. Naquela época, ele até mesmo repeliu a mana externa com a voz. Ao pegar uma folha, ele queria dar uma forma e peso à mana para movê-la. Executando aquilo que havia imaginado, Rowan moveu a mana externa. Ele realmente havia conseguido. A mana externa ao seu corpo havia circundado a folha, fazendo-a flutuar à sua vontade. Algum tempo depois, a vice-diretora reuniu todas as crianças novamente. Dessa vez, a leitora especial havia sido Lilia. Surpresa, a garota recebeu uma salva de palmas. Rowan, que estava ao lado dela, a parabenizou, desejando que ela continuasse saudável fora da residência. Apesar de agradecer, Lilia apertou as mãos como se quisesse dizer algo a Rowan. Notando isso, ele pediu que ela falasse. Lilia gaguejou por um momento, tomando coragem. Rowan, para ser honesta, Antes que Lilia pudesse terminar de falar, alguns garotos a sobrepuseram. Não é estranho? Lilia é boa também, mas eu não pensei que Rowan seria esquecido. A diretora parece que não quer deixá-lo ir. É como se ela estivesse segurando a galinha dos ovos de ouro. Ao ouvir o que os garotos diziam, Lilia exibiu uma expressão de medo. Rowan se voltou para ouvir novamente o que ela tinha a dizer, mas percebeu que Lilia havia desaparecido, após voltar atrás em suas palavras. Lilia estava agora junta a outras garotas, que a confortavam enquanto ela chorava. Rowan não entendeu o que estava acontecendo. Rowan havia ouvido dizer que, quando as crianças deixavam a casa, elas eram enviadas para uma boa família. Isso significava que seriam capazes de ler novos livros e experimentar o quão grande era o mundo. Seria até mesmo possível encontrar dicas sobre a acumulação de mana. Rowan não sabia quando isso iria acontecer, mas ele estava curioso. No dia seguinte, atrás do prédio principal, um lápis foi jogado para cima. Rowan usava o poder da mana para mover o lápis pelo ar, agora, de uma forma mais fácil do que antes, graças à sua prática. Foi então que ele percebeu uma energia escura. Havia realmente uma pessoa pulando o muro. Ele reconheceu aquela pessoa, o homem que havia o levado do dormitório para aquele lugar. Quando o homem caiu no chão após pular o muro, Rowan ficou surpreso, pois a mana dele estava enfraquecendo cada vez mais. Assim que Rowan ia se aproximar daquele homem caído, outro homem surgiu. Rowan também o reconheceu. Ele era o homem ao qual o supervisor havia o entregado. Os dois se apoiaram um no outro enquanto caminhavam para o fundo do prédio, amaldiçoando os bastardos da União. O protagonista ficou surpreso ao ouvir falar da União novamente, mas foi nesse momento que o homem se virou, chamando sua atenção. Você aí, vá para dentro e finja que não viu nada. Rowan se perguntou o que estava acontecendo, pois havia algo estranho. Após Rowan voltar e todas as crianças estarem preparadas, Amy correu para dentro do salão eufórica. A leitura no jardim foi cancelada, todos voltem para seus quartos. As crianças ficaram confusas, mas Amy continuou a apressá-los. Mesmo os investidores foram mandados embora, apenas façam o que lhes foi dito. As crianças estavam confusas, pois isso nunca havia acontecido antes. Algo inesperado também aconteceu. Amy andou em sua direção com um olhar sério. Rowan, se prepare. Você será um leitor especial. Ao voltar para o quarto, Rowan trocou de roupa. Ele lembrava o que Amy havia lhe dito, mas a expressão dela era diferente da normal. Ele entendia que a União é quem havia causado a mudança em Amy, depois do que aconteceu àqueles dois homens, e o cancelamento da recitação também devia estar relacionado a esse incidente. Sem entender completamente o que havia acontecido, Rowan procurou pela professora Amy. Você vai direto ao patrocinador? Sabendo que havia algo de errado, ele queria descobrir tudo o que podia. Amy ficou confusa por um instante ao ouvir o garoto, mas percebeu o que ele queria dizer. Virando-se, ela apenas mandou que ele a seguisse. Enquanto seguia Amy, Rowan perguntou curiosamente se o pedido de adoção havia sido feito pela Lady Caroline. Porém, Amy afirmou que havia sido feito por outra pessoa. Rowan tentou perguntar quem havia sido essa pessoa, mas a diretora permaneceu em silêncio. Logo, eles saíram da residência, caminhando por um caminho de terra cercado pelas árvores.
Em breve, chegaram ao anexo do abrigo, um lugar no mínimo sombrio. Rowan observou aquele prédio e pode ver uma mana sombria e obscura. Abrindo os portões de ferro, o homem que levou Rowan ao abrigo pediu para que ele se apressasse, pois não tinham muito tempo. Ao passar pelos portões, Rowan pôde ver a expressão pesada da professora Amy antes que os portões se fechassem, tornando o local escuro novamente. Enquanto caminhava, Rowan estranhou o local não ter nenhuma janela. Porém, mais estranho ainda era o fato de o local ser mais escuro do que ele havia imaginado. Ele decidiu ficar alerta, apenas por precaução. Enquanto caminhava, Rowan ouviu a voz do assistente da diretora. Nós deveríamos estar fugindo agora. Precisamos mesmo fazer isso? A pessoa com quem ela conversava era inflexível. Temos que fazer isso para salvar pelo menos isso antes de recuarmos. As condições do maldito feitiço são assim. O que podemos fazer? Enquanto ouvia as vozes ao longe, Rowan chegou a um grande salão onde havia um pentágono, com uma escada levando a um poço em seu centro. Em uma das pontas do pentágono, que possuía diversos escritos, havia uma cadeira, onde o homem instruiu que Rowan sentasse e esperasse. Rowan, que havia ouvido tudo, se perguntava se estavam fugindo da União. E o que era esse feitiço sobre o qual falavam? Rowan, ao se aproximar da cadeira, encontrou um livro, ao qual achou que deveria ler. Sentando-se na cadeira, ele colocou o livro no colo. Rowan, olhando aquele pátio com uma escadaria, se perguntou o que havia lá. Ele conseguia ver uma grande quantidade de mana subindo do buraco, a maior quantidade que ele havia visto na vida. Foi então que Rowan foi ordenado a começar a recitação, mesmo que não houvesse mais ninguém ali. Sob a luz estrondosa pendurada no céu do amanhecer, Ariel olhou para o rosto do homem deitado na cama. Enquanto lia, Rowan sentiu a sinistra e massiva mana que emanava daquele buraco. Ao mesmo tempo, ele sentia uma invisível e enorme mana. Apesar do que sentia, ele continuou a ler. Foi um encontro repentino, mas é por isso que podemos ser mais honestos. Rowan conseguiu sentir uma imensidão de sentimentos. Felicidade, afeição, pena, solidão, raiva, alívio, tristeza. Foi então que ele percebeu que aquela massiva quantidade de mana estava ouvindo a recitação especial. Enquanto Rowan continuava a ler, ele sentia sua mana ser sugada por aquele buraco. Ele não acreditou no que estava acontecendo. A esse ritmo, ele teria toda sua mana roubada pelo buraco. Rowan percebeu que precisava ir devagar, pois, se o abrigo estava sendo perseguido, em breve a União chegaria. Bravamente, ele tentou manter o foco. Rowan queria absorver a mana ao redor, para tentar controlar o fluxo que era absorvido pelo buraco. Imediatamente, uma disputa começou. Enquanto Rowan absorvia a mana ao seu redor, aquele buraco tentava sugar a dele. A batalha intensa continuou, e com Rowan recitando o livro, uma barreira de mana foi erguida ao seu redor. Ele havia tido sucesso e controlado perfeitamente o fluxo de mana. Animado por tal feito, ele continuou a recitação. "Venha mais perto", disse Virides com a voz trêmula. Rowan agora estava planejando ganhar tempo. Julgando pelo fato de que ele não sentia nenhuma nova mana se aproximando, a União ainda não havia chegado à vizinhança do prédio. Por isso, ele sabia que precisava atrasar a recitação o máximo possível. Do lado de fora, um homem questionava a vice-diretora sobre o motivo da leitura estar demorando tanto, perguntando se o livro era tão longo assim. A vice-diretora concordou com ele. Ela acreditava que já era hora para a fruta ter sido colhida. Curiosos, ambos reabriram a porta para checarem. Sentindo toda a mana do prédio, Rowan percebeu que a diretora e seu grupo estavam se movendo. Ele se perguntava se havia comprado tempo o suficiente. Assim, ele abriu os olhos, pois percebeu que o grupo havia chegado. Rowan viu aquele homem empurrar uma estátua, bloqueando a porta. Ele rapidamente correu para uma área lateral enquanto reclamava: "Sua coisa estúpida!" Se levantando, Rowan se perguntou o que estava acontecendo, pois todos haviam ido para o subsolo. Ele se perguntava o que acontecia naquele buraco. Um barulho de tapa foi ouvido, ecoando da bochecha do supervisor. A vice-diretora apoiava o supervisor, enquanto perguntava ao seu chefe por que ele os havia atacado de repente. Aquele homem estava furioso com os dois. "Idiotas! O que vocês fizeram de errado? Eles não tentariam fugir se tivessem algo a esconder?" Enquanto a dupla dava desculpas para o líder agressivo, Rowan desceu as escadas em espiral. O protagonista caminhou por uma área até encontrar algo, um conjunto de estátuas, formando uma árvore com uma espada presa a ela. Porém, ao olhar de perto, ele percebeu que não eram estátuas comuns. Ele reconheceu o rosto de alguém muito especial para ele. Foi nesse momento que um terror passou pelos olhos de Rowan. "Mãe Pauline?"
Rowan foi encontrado pelo líder furioso, que o segurou pelos cabelos. Nesse momento, alguém revoltado surgiu. Elder, o que no mundo é isso? Por que todo o pessoal do diretor foi eliminado? Vendo a revolta de Blake, o homem afirmou que aquelas pessoas estavam usando truques para enganá-los. Blake ficou confuso, até que o homem estendeu a mão, mostrando-lhe uma fruta murcha. Eles de repente saíram correndo. Então eu o segui. E você sabe, olhando a fruta murcha, Blake perguntou por que ela estava em tal estado. O homem revelou que haviam lhe ordenado para fazer mais uma fruta antes da união chegar. Por isso haviam trazido Rowan, mas por causa de algum truque, a fruta havia acabado daquele jeito. Blake estalou a língua e andou em direção à espada que estava presa na árvore de estátuas. Enquanto o homem segurava Rowan, Blake puxou aquela espada. Anos atrás, Rowan já havia perguntado a Blake por que ele não tinha uma espada, e de uma certa forma, Blake respondeu que precisava usá-la em outro lugar. Assim que Blake puxou aquela espada, um buraco foi exibido, algo atormentador. Nesse momento, Rowan segurou a mão que estava em sua cabeça. Com uma expressão sombria, ele se moveu. Blake ouviu um som forte e, ao se virar, ficou surpreso. Um líquido vermelho se espalhou por todo lado diante de seus olhos. Aquele homem que devia segurar Rowan havia desaparecido, enquanto uma tremenda onda de mana esmagadora transbordava do garoto em fúria, ao ponto de seus olhos brilharem, escondendo seu corpo nas sombras de seu desespero.